Santo Agostinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 11. Entre os espíritos que editaram a codificação, nós encontramos as personalidades mais diversas, lideradas pelo próprio Cristo, que é o Espírito de verdade. Sócrates e Platão colaboraram com as referidas obras, ao lado do médium precursor do Espiritismo, Emanuel Swedenborg. Os apóstolos Paulo e São João Evangelista assinam algumas mensagens. Erasto, discípulo de São Paulo, é outro. Uma rainha de França assina uma delas. Emmanuel assina uma página chamada O Egoísmo. Algumas mensagens são assinadas por pseudônimos, como Caritas ou por um espírito amigo. Muitos espíritos, no entanto, dentre eles Santo Agostinho, foram padres, bispos ou prelados da Igreja Católica, dentre eles Fenelon, Lamennais, Lacordaire, Adolfo, bispo de Argel. Além de inspirar a famosa questão 919 de O Livro dos Espíritos, na qual se diz que um sábio da terra, todas as noites, rememorava as ações do seu dia e procurava refletir sobre elas, estudando-as e planejando seu autoaperfeiçoamento. O nome de Santo Agostinho está associado a pelo menos 7 mensagens que ele assina no Evangelho segundo o Espiritismo. São elas: mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores, progressão dos mundos, o mal e o remédio, o duelo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, a alegria da prece. Como pode acontecer que, compondo a obra espírita, possam estar espíritos que, em vida, cometeram erros de interpretação tão graves? Santo Agostinho, por exemplo, apesar de culto professor, filósofo, tornado padre quando tinha 37 anos, considerado um dos pais da Igreja Católica, do período conhecido como patrística, foi uma pessoa de vida e de ideias um tanto controversas. Houve um tempo em que era mulherengo, viveu amasiado com mais de uma mulher, tendo tido inclusive um filho antes de tornar-se bispo. No plano de sua contribuição religiosa, foi um dos estruturadores do pensamento católico que vigora até a atualidade, daí ser considerado um dos pais da Igreja. Foi um dos mais firmes defensores da Santíssima Trindade, do pecado original e da virgindade de Maria. Pensamentos a que a doutrina espírita se opõe veementemente. Propunha a salvação mediante uma vida conforme a Igreja. Defendia e praticava o batismo infantil. Cria em Satanás e em sua ação. Achava que a salvação se dá mais através da graça divina que do esforço próprio. Em determinados momentos, reforçou a predestinação. Defendia a validade dos sacramentos para a salvação da alma. Propôs a guerra justa. Considerava a mulher inferior ao homem e cria na existência dos espíritos íncubos e súcubos, que seria o demônio de natureza sexual. Como Santo Agostinho poderia ser um dos baluartes da doutrina espírita, a ponto de ser um dos seus maiores divulgadores? Ora, 7 mensagens suas em O Evangelho confirmam o esforço desse espírito que se manifesta quase por toda parte. A própria mensagem que comentamos hoje, assinada por Erasto, fala-nos da sinceridade da conversão de Agostinho ao cristianismo entre os séculos IV e V. Diz-nos que a proposta do Cristo o tocou profundamente, como sendo sua estrada de Damasco, quando vivia ele entre prazeres enervantes e passageiros.
Apesar dos erros de interpretação, é inegável que Santo Agostinho tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho àquela época. A crença de que sua mãe, Santa Mônica, viria visitá-lo após a morte dela era já um princípio da compreensão espírita que chegaria 14 séculos depois. A nota de Allan Kardec não poderia ser mais brilhante ao dizer que Santo Agostinho não vem destruir o que edificou, pois ele agora vê com os olhos do Espírito. Ajunta o codificador. Liberta a sua alma entrever claridades novas. Compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram um sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Finaliza Kardec. Agora que o cristianismo se mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga.